Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais impactantes já escritos sobre sucesso e desenvolvimento pessoal. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Vamos juntos desvendar a tal fórmula secreta que ele descobriu, que promete, olha só, transformar pensamentos em riqueza de verdade. E o mais impressionante é que esse livro foi publicado lá em 1937, bem no meio da Grande Depressão nos Estados Unidos. Mesmo assim, décadas e décadas depois, ele continua sendo uma referência absoluta no mundo todo. A mensagem dele sobreviveu ao tempo e é justamente o porquê disso que a gente vai explorar agora. Essa foi a pergunta que deu o pontapé inicial para tudo. Napoleon Hill não queria só saber como eles ganharam dinheiro. Ele queria encontrar o padrão, sabe, a mentalidade, o segredo que conectava todas essas pessoas de sucesso. E pode acreditar, ele encontrou a resposta. Então, para a gente entender essa história direito, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa com a missão que o Hill recebeu, depois vamos direto para o coração da filosofia dele, na sequência a gente vê os pilares práticos, o conceito super poderoso de mente mestra e, por fim, a gente analisa o legado e a realidade por trás de tudo isso. Preparados? Vamos lá! Pois é, tudo começou com um desafio. Uma tarefa que, na época, parecia impossível e que foi dada por um dos homens mais ricos e poderosos da história. A história é a seguinte. Em 1908, Andrew Carnegie, o gigante do aço, basicamente deu uma missão de vida para o jovem Napoleão Hill. Uma missão que durou mais de 20 anos. Ele dedicou esse tempo todo a pesquisar e entrevistar gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, enfim, mais de 500 mentes brilhantes para decodificar o segredo deles. O resultado? Um manual com 13 princípios. Agora, a gente chega na base de tudo. A ideia central que sustenta todos os outros princípios do livro. Essa é a grande sacada do Hill. Ele diz que tudo o que existe no mundo material, absolutamente tudo, começou primeiro como um pensamento na cabeça de alguém. A cadeira onde se senta, o celular na mão, o prédio do outro lado da rua, tudo isso foi uma ideia antes de virar realidade. E segundo ele, o mesmo vale para a riqueza. Mas atenção, isso aqui não é pensamento mágico, tá? Não se trata de só desejar uma coisa e ficar esperando ela cair do céu. O segredo está na combinação. Um pensamento claro, com um propósito firme, uma persistência que não desiste nunca e, o mais importante, um desejo ardente. É essa mistura que transforma o que é invisível em algo concreto, tangível. Ok, se os pensamentos são ponto de partida, como é que a gente transforma isso em ação e, finalmente, em resultado? É aí que o Hill nos dá um mapa bem claro. Esse aqui é o primeiro pilar e talvez o mais importante de todos. Hill faz uma diferença enorme entre um simples querer e um desejo ardente. Um desejo ardente é uma obsessão positiva. É pensar no seu objetivo quando acorda, enquanto trabalha, antes de dormir. É o combustível que vai alimentar toda a jornada. A genialidade do método está aqui, em transformar uma coisa abstrata num passo a passo prático. Não adianta querer ficar rico, é preciso definir o valor exato, saber o que será dado em troca porque nada vem de graça, ter um prazo final, um plano de ação e, o mais importante, programar o subconsciente lendo essa declaração todo santo dia. É um método direto ao ponto. Além do desejo, claro, tem outros pilares que sustentam tudo. Primeiro, a fé, que para Hill é a certeza absoluta, inabalável, de que o objetivo vai ser alcançado. Depois, a persistência, né? A história do Thomas Edison tentando milhares de vezes criar a lâmpada é o exemplo perfeito. Temos também o planejamento organizado, que é o que transforma a ideia num mapa de ações. E, por fim, a decisão, que é a habilidade de agir sem ficar adiando, porque a procrastinação é um verdadeiro veneno para o sucesso. E aí, se essa análise dos segredos de Pense e Enriqueça está fazendo sentido, se está agregando algum valor, que tal deixar um gostei e se inscrever no canal? Assim a gente consegue continuar trazendo mais conteúdos como este. Beleza, agora vamos entrar num dos conceitos mais poderosos do livro. É uma espécie de superpoder secreto que acelera o processo todo de uma forma incrível. Foi o Napoleão Hill quem popularizou esse conceito de mastermind. A crença dele era muito clara. Ninguém alcança um sucesso grandioso sozinho. Um grupo de mastermind, então, é uma aliança de pessoas que pensam de forma parecida e que se apoiam para que todo mundo atinja seus objetivos. O poder aqui está na sinergia. Sabe aquela história de que 1 mais 1 pode ser 3? É isso. Hill dizia que quando 2 ou mais mentes se juntam com um propósito, uma terceira mente invisível é criada. Essa força coletiva acelera tudo, o aprendizado, a solução de problemas e ainda mantém todo mundo focado. É uma alavanca para o cérebro.
Para a gente ir fechando, vamos dar uma olhada no impacto que esse livro teve ao longo do tempo e colocar os ensinamentos dele em uma perspectiva mais realista. Os números falam por si só. Mais de 70 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Esse livro não foi só um best-seller. Ele praticamente criou todo um gênero de literatura de autoajuda e inspirou milhões de pessoas, de empreendedores a grandes líderes globais. Mas é muito importante entender um ponto para ninguém se iludir. Este não é um guia de como ficar rico rápido. Uma das críticas ao livro é justamente essa. Os princípios exigem uma disciplina e uma consistência gigantescas. Não é só pensar em enriquecer, é pensar, planejar e principalmente agir com uma persistência quase sobre-humana. Os princípios são poderosos sim, mas são só uma peça do quebra-cabeça. Chegamos ao final. Muito obrigado de verdade pela companhia até aqui. Espero que os segredos de Napoleão Hill tenham ficado um pouco mais claros. E para fechar, fica uma reflexão. Se os pensamentos realmente moldam a nossa realidade, o que os pensamentos atuais de cada um de nós estão construindo? De tudo que a gente viu, o desejo ardente, o planejamento, a persistência, a mente mestra, qual desses princípios fez mais sentido? Deixa um comentário aqui embaixo contando qual deles vai ser o primeiro a ser colocado em prática. Até a próxima!